Mercedes com chance nesse GP da Bélgica de Fórmula 1, Ferrari vai conseguir uma reviravolta a partir de Spa e a Red Bull não vai reagir? Será que ela vai manter o carro do jeito que tá, já que praticamente venceu o campeonato? É sobre isso que nós vamos falar agora na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e o GP da Bélgica de Fórmula 1, como nós sabemos, é uma das pistas com mais alta velocidade do calendário da Fórmula 1 atual. É uma pista impressionante, extremamente tradicional. Antigamente era quase que uma fazenda onde os pilotos competiam, faziam corridas ali no iniciozinho da Fórmula 1 até se tornar o que ela é hoje, com curvas extremamente rápidas, perigosas, mas ao mesmo tempo com longas retas e em grande quantidade. É um dos autódromos maiores que nós temos na Fórmula 1, se não for o maior. Se eu não me engano, é o maior realmente. Mas o que esse autódromo vai trazer de vantagem ou desvantagem para as três melhores equipes do grid da Fórmula 1? O que ele traz de vantagem para Mercedes, Ferrari, Red Bull e o que ele traz também de desvantagem para cada uma delas? E quem que é a grande favorita para esse fim de semana de corrida? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Não perca esse vídeo até o final, assista ele para não perder nenhum tipo de informação importante e também não se esqueça de fortalecer o seu canal através desse joinha aqui embaixo e também se inscrever ativando o sininho para todas as notificações. Enfim, o que vai acontecer nesse fim de semana é isso que nós vamos saber agora. É importante que a gente comece a falar sobre as características aí do GP da Bélgica de Fórmula 1. Claro que eu já dei um palhinha nesse vídeo, já citei algumas características, mas vamos trazer aqui realmente, destrinchadamente, o que acontece nesse GP específico. Primeiramente, nós precisamos falar das partes de altas do GP, né? A reta dos boxes, nós temos posteriormente aquela outra reta após a Eau Rouge, agora não me lembro exatamente, e algumas outras retas também que são distribuídas ao longo do circuito. Retas bem grandes, inclusive, que são maiores do que a maioria dos outros GPs ao redor aí do mundo no calendário da Fórmula 1. Claro que no fim das contas ela não é a pista com maior velocidade média da categoria, justamente porque nós temos Monza, que é praticamente uma pista composta por longas retas, não tem como competir. Mas de qualquer forma, quando nós analisamos as características do circuito, não tem como negar que a velocidade máxima é algo que faz diferença em um tempo de volta rápido no GP de Spa de Fórmula 1. Mas não tem como dizer que carros bons de reta vão garantir uma vitória nesse circuito específico. A gente percebeu no ano passado que a McLaren era muito boa em reta principalmente. Não é à toa que no GP de Monza, por exemplo, conseguiu vencer com Daniel Ricciardo competindo contra as Mercedes. Mas no GP de Spa a gente percebe que também tem curvas extremamente sinuosas, partes bem sinuosas do circuito, onde os carros também precisam ter alta pressão aerodinâmica. A Eau Rouge, por exemplo, agora com a nova reformulação, provavelmente vai ser uma curva de altíssima velocidade, mas também com grande força G. Claro que isso já acontecia nos GPs anteriores, mas agora a força G deve ser aumentada com o aumento ali da angulação da curva. E com isso também deve ser necessário maior downforce de todas as equipes. Outras partes do circuito também são bem sinuosas. Isso sem falar também sobre as zebras, que em alguns momentos são bem altas quando comparada a outros GPs ao redor do mundo. Entendendo esses dois fatores, a gente já consegue tirar algumas conclusões interessantes de quem deve ser o grande favorito para esse fim de semana específico. Principalmente quando a gente acaba analisando a questão do asfalto, que nós não sabemos se será muito irregular ou não, já que ele foi asfaltado do ano passado para cá, o circuito todo, ou seja, é possível que ele esteja irregular mais do que anteriormente por conta do novo asfalto, que tem algumas irregularidades e tudo mais? É possível, mas é bem provável que na verdade ele esteja mais liso do que nunca, já que as companhias que asfaltam os autódromos tentam justamente manter essa parte mais lisa e tudo mais. As únicas diferenças que tem é principalmente as partes de cascalho, a Eau Rouge, algumas mudanças pequenas, na verdade algumas mudanças durante a pista, mas não são mudanças que devem afetar o favoritismo de uma equipe ou de outra nesse fim de semana. Então, começando a falar sobre a Ferrari em si,
a gente já percebe que, pelo menos comparando com o que aconteceu no último GP da Fórmula 1, e muita coisa pode sim ter mudado, a gente sabe que a equipe italiana deve trazer um conjunto de motores diferenciado. É bem óbvio também que ela deve acabar fazendo alguns testes, principalmente na sexta-feira, para entender como o carro desempenha para os próximos dias e se ela deve ou não trocar seus componentes do motor naquele dia específico. Mas de qualquer forma, por ela estar muito bem preparada com essas novas unidades de potência, estar muito veloz mesmo também por conta dos novos mapas de potência, pelo menos ela demonstrou isso no GP da Hungria e em GPs anteriores, é provável que nas partes de alta ela consiga lidar bem. Talvez não tão bem quanto a Red Bull, que nós já vamos falar daqui a pouquinho, mas deve sair muito bem. E nas partes de média velocidade, curvas também de alta, que precisam de grande pressão aerodinâmica, a Ferrari deve conseguir dominar de certa forma. Além disso, a gente também precisa levar em consideração que ela deve trazer algumas boas atualizações, já que a intenção é vencer o máximo de corridas até o fim do ano e, segundo o próprio Mattia Binotto, Charles Leclerc e Carlos Sainz, ela precisa sim, ou pelo menos ela pretende, incomodar a Red Bull na busca pelo título mundial de pilotos e também de construtores. E por falar em Red Bull, é bem provável sim que a equipe austríaca consiga de certa forma se tornar dominante nesse GP em partes de alta. Será a equipe mais veloz nessa parte específica do circuito, até porque o RB18, como nós sabemos, tem um conceito de baixa pressão aerodinâmica. Já nas partes ali de curvas mesmo, as partes mais sinuosas do circuito, é bem provável que o RB18 perca um pouco para o F175, o que talvez não seja um grande problema, já que o circuito em si é composto de longas retas, e isso talvez acabe ajudando e muito também a Red Bull durante toda uma volta lançada ou até mesmo uma volta durante a corrida em si. Isso pode ajudar bastante a equipe austríaca de uma forma geral. Isso sem considerar também que eles podem também trazer algumas atualizações. Segundo o Helmut Marko, essa primeira parte da segunda metade do campeonato será o momento em que a Red Bull trará as últimas atualizações desse ano de 2022. E pode vir surpresa sim nesse GP da Bélgica de Fórmula 1. Além disso, nós também temos a Mercedes, que segundo Juan Pablo Montoya, o ex-piloto de Fórmula 1, deve trazer grandes atualizações para essa segunda metade do campeonato. Provavelmente essas atualizações já podem ser implementadas a partir desse GP da Bélgica de Fórmula 1, e isso já deve fazer uma grande diferença para a Mercedes. Segundo alguns rumores, antes das férias, a Mercedes trabalharia durante o verão da Fórmula 1 nas suas unidades de potência, principalmente na parte híbrida, parte de confiabilidade, o que permitiria a eles aumentar ali os mapas de potência do motor da equipe alemã, o que já seria incrível para a Mercedes. Ou seja, a equipe Mercedes também é um time que não pode ser desconsiderado na briga por vitórias a partir de agora. É claro que no fim das contas a gente entra para esse GP no escuro, sem saber exatamente o que deve estar acontecendo, até porque os três times estavam bem próximos no último GP que aconteceu antes das férias, o GP da Hungria. Mas de qualquer forma, os três aparentam ter grandes chances de pelo menos beliscar a vitória nesse GP. Claro que nós temos outras variáveis que precisam ser consideradas, como por exemplo a chuva, que pode fazer com que Max Verstappen tenha algum tipo de vantagem sobre a Ferrari e também sobre a Mercedes. Ele que é um piloto muito bom de chuva, a Mercedes sofre um pouquinho aí em condições molhadas e a Ferrari muitas vezes também tem um pouco de dificuldade, como nós lembramos ali no caso de Imola. Mas também a gente sabe que com as novas atualizações, talvez isso acabe mudando para a equipe italiana e nós tenhamos uma boa briga entre Leclerc e Verstappen em condições de chuva. Além disso, nós temos a questão de trocas de motores, que como eu já falei em outro vídeo aqui do canal, provavelmente pode também acabar influenciando essa questão da Ferrari e da Red Bull, principalmente nesse GP, que elas podem acabar trocando suas unidades de potência e sofrendo com punições indo lá para trás do grid. Isso também precisa ser considerado, mas são situações que ainda não são certeiras para esse fim de semana. No fim das contas, eu queria saber a sua opinião. Quem você acha que vai dominar esse fim de semana de corrida? Ferrari, Mercedes, Red Bull ou outra equipe do grid? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu vou falar a minha também. Para mim, a favorita para esse fim de semana é Ferrari. Vou me manter sim um pouco mais conservador nesse momento, porque eu acredito que de certa forma a equipe italiana
deve sim vir mais forte. Eu acredito que eles devem trazer esse GP com a faca nos dentes, na intenção principal de conseguir boas velocidades ao final das retas, já que ela está focada nisso. E claro que por ter um conceito de alta pressão aerodinâmica, ela também deve conseguir algum tipo de vantagem nesse sentido. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Não se esqueça de se inscrever através dessa bola que está aqui no meio da sua tela e também acessar algum desses 2 vídeos que o YouTube indicou para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!